Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho, de assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus nos fala sobre isso? O que é que a palavra de Deus nos diz sobre isso? E hoje nós vamos falar sobre algo interessantíssimo, que é a questão da inovação e da liderança, Liderança e inovação. Como ser uma líder contextualizada, como ser uma líder inovada, como ser uma líder inovadora, uma líder revolucionária, que traz ideias, que faz a sua organização crescer. Mas antes de qualquer coisa, queridos, nós estaremos orando ao nosso Deus. Nós vamos convidar você para que feche os seus olhos e esteja levando seus pensamentos ao Senhor e peça a Deus que abra seu coração, que retire do seu coração tudo que não agrada ao Senhor, que Deus esteja sustentando a sua vida, abrindo a sua mente para que você esteja com a mente aberta e receptiva à palavra de Deus. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai Celeste, muito obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, para falarmos um pouquinho, para transmitirmos a Deus a tua palavra nesta noite, ó Pai amado, que em nome de Jesus, ó Deus, aonde a tua palavra adentrar nesse instante, que tu esteja, Deus, a transformar, Senhor, a cada lar, a cada vida, a cada família, sustentando, fortalecendo. Tu sabe, ó Deus, quais são as necessidades, as dificuldades de cada um. E nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que tu esteja, Deus, a entrar, ó Deus, com a tua providência, com a tua unção de restauração em cada lar, em cada família. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a minha vida. Usa-me, ó Pai, como instrumento nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Obrigada, Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Liderança e inovação. Como ser uma líder contextualizada? Como ser uma líder aberta a ideias, uma líder inovadora, em pleno século XXI, Como nós podemos inovar em nossa organização? A autora começa falando aqui, queridos, que muitas pessoas ligam o termo inovação a produtos de tecnologia, produtos revolucionários, a produtos que definem as tendências e as novidades de nossa época. Entretanto, a inovação ela sempre existiu e ela não pode ser apenas relacionada ao uso das tecnologias, A inovação ela não pode ser relacionada apenas ao uso de tecnologias. Então, de forma geral, ela pode ser definida como a capacidade, como a força e a motivação para fazer o quê? Efetuar mudanças no momento certo em uma organização. Seja essa organização religiosa ou não. Então, para que as mudanças elas aconteçam de forma contextualizada e com agilidade, é preciso ter o quê? É preciso mais criatividade, é necessário também que seja estabelecido um processo coletivo de geração e implementação dessas novas ideias, destas mudanças. Então, toda líder ela deseja ser mais criativa, ela deseja revolucionar. A gente observa que uma liderança, quando assume o lugar de outra liderança, quer fazer mudanças na organização, Ela quer implementar suas ideias. Ela quer impactar, ela quer motivar as pessoas, as comunidades. Entretanto, mesmo querendo muito, muitas vezes essa nova líder ela não consegue, muitas vezes nós como líderes, nós não conseguimos tirar realmente uma ideia relevante da nossa cabeça que possa impactar. E aí aí a autora pergunta aqui, você já parou para pensar de onde vêm as ideias contextualizadas e inovadoras? Você já parou para pensar assim um pouquinho? De onde é que vêm essas ideias inovadoras? Um dos principais estudiosos desse fenômeno, ele se chama Steven Johnson. E ele é autor do livro De Onde Vêm as Boas Ideias, uma história natural da inovação. E nesse livro,
o autor, ele diz o seguinte, ele apresenta uma pesquisa baseada em anos, né, de pesquisa. Ele apresenta um livro ali ele coloca no livro as suas ideias, mas elas são baseadas em pesquisas, em anos de pesquisas, de observação sobre o nascimento das grandes inovações, sobre como surgiram as grandes inovações. E o objetivo dessa obra é justamente derrubar essa ideia que muitas vezes a gente tem, que em um momento de inspiração, em um momento assim de estalar de dedos, em um momento que você diz, eureka, tive uma boa ideia. Então, na verdade, ninguém tem uma boa ideia do nada, sozinho, de repente. Se consegue pensar em algo incrível, revolucionário, ninguém nunca pensa sozinho. Normalmente nós precisamos de uma equipe, a pessoa que tem essa ideia revolucionária, essa ideia inovadora, ela normalmente surge de quê? De ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Essa ideia ela surge normalmente da atenção, do compartilhado, de um olhar diferenciado, de um olhar global, né, para a situação. E aí, como nós falamos, a palavra de Deus tem tudo, né? O autor aqui, Johnson, ele diz que o objetivo da sua obra é derrubar a fantasia de que as boas ideias elas surgem no momento de inspiração, no momento que a pessoa está sozinha e de repente teve uma boa ideia, né? E aí a gente vai ver o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, queridos, ela é clara, né? A palavra de Deus, eu costumo dizer que nós encontramos na palavra de Deus tudo para as nossas vidas. A Bíblia é um manual, né? A Bíblia é um manual. E aí a palavra de Deus nos diz assim. Ela nos diz o seguinte: os planos, eles fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Provérbios 15, 22. Então, Provérbios 15, 22 nos diz assim: os planos eles fracassam por falta de conselho, mas eles são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E aí a gente vai ver o que é que Deuteronômio, capítulo 1, versículo 13, nos diz. A palavra de Deus diz assim: Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que possa pôr por chefes e conselheiros. Então, o que a palavra de Deus nos diz aqui? Ela nos fala em Deuteronômio: tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que vocês possam colocar esses homens como chefes sobre vocês. Por quê? Por que, queridos, que Moisés falou isso? Moisés ele estava ali falando ao povo de Deus, ali no deserto, já próximo a adentrar, né? A terra prometida, conquistar a terra prometida. Ele vai ver que ele ouve também os seus para mandar espias a essa terra. Mas ele estava relembrando o que foi que Jetro disse para ele. O seu sogro falou para ele, disse: olha, Moisés, você não vai aguentar. O povo é muita gente, o povo é muito numeroso e Deus vai aumentar cada vez mais. E é isso que Moisés diz ao povo: olha, vocês são numerosos, vocês irão aumentar cada vez mais, irão multiplicar muito e muito, serão fecundos sobre a terra, serão prósperos. E para uma pessoa só liderar vocês não tem como. A gente precisa que vocês elejam dentre vocês homens o quê? Entendidos, homens sábios, experimentados, com experiência, para que eles possam também nos ajudar nesta liderança. E aí a gente vai ver que Provérbios, ele diz o quê? Provérbios, ele diz, olha, Provérbios nos diz assim: os planos eles fracassam por falta de conselho. Quando há falta de conselho, os planos tendem a falhar. Quando a gente pega só a nossa ideia,
a gente não abre a mente, não abre os ouvidos, não abre os nossos olhos para atentar às pessoas que estão ao nosso redor, e nós ficamos só apenas com o nosso pensamento, com as nossas informações e com as nossas ideias, e a tendência desses planos que nós temos, por melhores que eles sejam, é fracassar. Porque esses planos eles não estarão contextualizados com a situação em que você se encontra. Mas a Bíblia nos diz que quando nós temos muitos conselheiros, pessoas que estão ao nosso redor, nos aconselhando, dando ideias, tendem a crescer muito e muito, a serem bem-sucedidos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, como nós falamos, independente do tamanho da organização, promover essa cultura de troca de ideia, ela é fundamental para uma contextualização relevante. É isso que Ramiro nos diz. Ramiro nos diz o seguinte, queridos, que independente de qual seja a nossa organização, do tamanho que ela seja, se ela tem apenas 10 pessoas, se ela tem 100, 1000, 2000, 3000, promover essa troca, essa cultura de troca de ideias, de informação, ela é fundamental para uma contextualização relevante da organização. Então, Johnson, em sua pesquisa, em anos de pesquisa, de como surgem as boas ideias, as ideias inovadoras, ele percebeu o seguinte, que todas as ideias inovadoras existem padrões recorrentes. Em todas as ideias inovadoras, existem padrões recorrentes que podem ser observados e que ajudam nesse processo de criação de novas ideias. Então, de forma geral, as ideias mais importantes, elas precisam de um tempo para maturar. Isso porque geralmente a inovação, ela não surge sozinha, ela vem o quê? Da união de 2 ou mais palpites, vindos de pessoas diferentes e que formam algo maior, né? Que as partes. Então, por isso, para se ter ideias realmente inovadoras, é isso que Ramiro nos diz, é necessário sim ouvir várias pessoas, criar um ambiente para trocas de ideias. Eu até coloquei aqui uma mesa, né? Uma mesa redonda aqui, onde é que as pessoas estavam conversando, trocando uns balãozinhos aí de diálogo, justamente simbolizando isso, que independente do tamanho da nossa organização, Ramiro nos diz que promover essa cultura de trocas de ideias, ela é fundamental para uma contextualização relevante, Então, queridos, Johnson percebeu que as novas ideias, que as ideias inovadoras, aquelas ideias revolucionárias, elas surgem normalmente da união de 2 ou mais palpites de pessoas diferentes e pessoas que estão vivenciando aquela situação, né, que fazem parte daquela realidade. Então, quando há mais conexão, quando as pessoas têm mais facilidade de trocar ideias, é mais fácil encontrar aquela peça que está faltando, que se está buscando. Então, é essencial para o líder saber ouvir. Eu costumo dizer que não existem ideias ruins, que não existem ideias erradas, ruins. Apenas ela não pode ser aproveitada na sua totalidade naquele instante, naquela hora, mas ela pode ser aproveitada futuramente. Então o líder ele precisa estar atento a isso, a ouvir, a perceber o ambiente, a dar voz às pessoas da sua organização, independente de que se essa organização é uma organização religiosa, se é uma empresa. É necessário saber ouvir, né? É necessário ter essa troca de ideias. Eu admiro muito a Cláudia, esposa de Chico, justamente por isso, por ela sempre estar mandando um áudio de incentivo, de bom dia pra gente, né? Sempre com a voz assim super alegre, mas ela dá uma sugestão de alguma coisa e diz:
Amiga, me conta aí como foi o seu dia, como foi que você fez diferente, como é que a gente pode fazer diferente, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para vender mais, para divulgar. Compartilha aí comigo a sua experiência. Então, esse saber ouvir, ele é extremamente importante em uma organização. Então, há uma grande probabilidade, queridos, há uma grande probabilidade de que as melhores ideias, elas virem justamente das pessoas que estão envolvidas na execução das tarefas, enfrentando as dificuldades que aparecem, por isso pode apontar as soluções que a liderança não consegue visualizar. É isso que Ramiro diz. Então, para ter acesso às observações e percepções de quem está com a mão na massa, é preciso o quê? Dar voz a todas as pessoas. Estimular, orientar, para que essas pessoas elas percebam os problemas e elas busquem, assim, ideias inovadoras para resolver este problema. Então, às vezes tem pessoas que só sabem apontar os problemas, né? Tem gente que só sabe apontar problemas. Mas nós precisamos, queridos, termos a percepção dos problemas, mas também nos motivarmos a buscar ideias em conjunto para a solução destes problemas. E a liderança, ela precisa saber ouvir, ela precisa dar voz mesmo àqueles que estão envolvidos na organização, àqueles que estão com a mão na massa, como diz o outro, porque é esses que têm uma percepção realmente de onde há necessidade de uma transformação, de uma mudança. Se quem está com a mão na massa é tão importante, a liderança precisa fazer o quê? Reconhecer o seu papel no alcance dos objetivos da organização e valorizar o potencial criativo de cada um, independente da posição que ocupem, se como servo ou como líder. Então, afinal de contas, é isso que o autor nos diz, todo mundo gosta de atuar em ambientes de desafio, onde são encarados com coragem, e a participação de todas as pessoas ela é considerada indispensável para a solução dos problemas. Todos podem aprender a analisar situações e a criar de forma natural e contínua uma tomada de decisão automotivadas e proativas. Então, esse tipo de cultura, além de potencializar o alcance de todas as pessoas, também pode ajudar na manutenção, na mordomia dos recursos, em como administrar bem os recursos da organização, uma vez que a avaliação constante, ela diminui os custos e aumenta mais a efetividade daquela organização. Então, nós precisamos saber ouvir. E aí a autora nos faz uma pergunta interessante. Como ajudar meu grupo de mulheres a tornar-se altamente engajado numa cultura de inovação e cooperação? O que preciso para mudar minha forma de liderar, O que preciso para mudar minha forma de liderar, que pode facilitar o desenvolvimento? O que é preciso mudar na minha forma de liderar para facilitar o desenvolvimento desse tipo de cultura? O que é que eu preciso mudar na minha liderança? Olha a questão da análise, da autocrítica, que é fundamental a todo líder, A ação, reflexão, ação, ela é importante em uma liderança. O líder, queridos, ele precisa ser um líder reflexivo, ele precisa ser um líder criativo e ele precisa também ser um líder proativo, Então, a autora nos diz aqui, o que é que eu posso fazer para ajudar meu grupo de mulheres a tornar-se altamente engajado? Eu digo aqui, o que é que você pode fazer para mudar, para fazer a sua organização crescer e ser uma organização altamente engajada, inovadora e que trabalhe nessa cultura de inovação e de cooperação? Como fazer isso,
Aí a pergunta vem, porque como nós falamos, nós precisamos, como líderes, nós precisamos ser reflexivos. Nós precisamos ser críticos. Nós precisamos fazer uma análise da nossa liderança e perceber como ela está. E aí, a autora faz aqui, o que é que eu preciso mudar na minha forma de liderar? O que é que eu preciso mudar na minha forma de liderar? Você é líder? Você é líder? O que é que você precisa fazer na sua forma de liderar para desenvolver esse tipo de cultura, essa cultura de inovação, de cooperação, onde todos estão engajados com um fim, né? Em busca de alcançar um objetivo. O que é que você precisa fazer? E aí a grande questão é justamente isso. O que é que a gente pode fazer, como ajudar essa organização a crescer? E como líder, o que é que eu posso fazer para realizar essas mudanças? Aí o autor, ele nos traz o seguinte, ele nos deixa algumas dicas de como a gente pode fazer para mudar a nossa forma de liderar e fazer a nossa organização crescer e se desenvolver numa cultura de criatividade, de ideias, de espaço, né, para diálogos, de espaço onde que todos se sintam importantes e possam falar, né? Nós louvamos a Deus pela vida da Igreja Batista de Almadina, porque graças a Deus, os seus líderes, a começar, né, do seu pastor, tem essa visão de ouvir, né, de saber ouvir, de compartilhar e tomar decisões e ideias em conjunto. E nós louvamos a Deus por isso. Então o autor, ele deixa aqui algumas sugestões para a gente. A primeira sugestão que ele diz, para que a gente possa fazer nossa organização crescer, é deixe sempre o canal de ideias aberto. Deixe sempre o canal de ideias aberto. É fundamental garantir que as pessoas que estão ao nosso redor, elas saibam que elas podem dar ideias. E qual é o meio adequado para fazer isso? No momento das reuniões, a organização é pequena, então a pessoa ela pode ir até você e falar com você como líder. É pelo grupo de WhatsApp, é pelo Instagram, né, por videochamadas, onde há troca de ideias. Qual o melhor canal para essa pessoa dar ideias e compartilhar ideias, né? Quais os métodos? Eles podem ser variados, e aí a autora coloca aqui caixinhas de sugestões, momentos de reuniões, maratonas de construção de projetos, fórum de discussão, conversas direcionadas. Quando eu vi aqui essa caixinha de sugestões, eu lembrei das clínicas que nós vamos, às vezes em empresas, nós encontramos ali sempre uma caixinha de sugestão, né? E agora não tem muito assim mais papel, agora a caixinha de sugestão ela mudou, né? E algumas empresas, elas têm as carinhas para a gente apertar de como foi o nosso atendimento. E a gente pode digitar também as nossas ideias, o que pode fazer para aquela empresa melhorar. Um canal de ideia aberto para o consumidor, né? Mas a nível de organização, quando a gente aqui como igreja ou uma empresa, para pegar esse feedback dos seus funcionários, qual seria o melhor canal? Né? A discussão entre os grupos, nos momentos das reuniões, nas conversas direcionadas, no WhatsApp. Qual seria o canal? Deixa esse canal aberto. Deixa esse canal aberto e que as pessoas saibam aonde elas podem dar as sugestões. E, principalmente, deixe a sua mente aberta. Você que é líder, você precisa deixar a sua mente aberta para ouvir, né, as novas ideias. É importante também que esse canal ele seja constante e acessível a todos. Nunca se sabe quando e a hora que vai surgir uma grande ideia. Sabe-se que ela vai surgir em algum momento. Então é necessário existir humildade para ouvir. Respeito às opiniões diferentes, que muitas vezes são diferentes das nossas, e aproveitar todos os palpites
dando igual importância a todas as pessoas. Como nós falamos, não existem ideias que não podem ser aproveitadas. Talvez não possa ser utilizada naquele momento, mas ela pode ser utilizada ou aperfeiçoada, né? Então a gente precisa deixar esse canal de ideia abertos e ter a humildade como líder para ouvir os nossos liderados. Então aí o segundo tópico já está correlacionado ao primeiro, né? Segunda sugestão, ajude as pessoas a aprimorarem as suas ideias, ou seja, deixa o canal de ideias aberto, né? E aí ele fala que não existe ideias, palpites que não possam ser aproveitados, então ajude as pessoas a aprimorarem as suas ideias. A pessoa de repente dá uma ideia e aí você pode agregar a essa ideia outras sugestões para que essa ideia venha a ser aprimorada, melhorada. Então, tanto aquele que ouve a ideia, o líder, ele precisa ter a humildade para ouvir, quanto aquele que dá a ideia, a sugestão, ele também precisa ter a humildade de permitir que essa sugestão seja aprimorada, aperfeiçoada. Então, a inovação é algo que pode partir de qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não se ache capaz ou não tenha experiência alguma em processos criativos. Ela só precisa saber que ela não vai fazer sozinha, que ela não está sozinha. Ela precisa ter um ambiente saudável de acolhimento para as suas ideias. Então, a maioria das pessoas ela precisa de ajuda para desenvolver um potencial, e essa é a função do líder, né? Quando alguém da sua equipe chegar com uma sugestão, é isso que o autor nos diz, use um conjunto de perguntas simples para ajudar essa pessoa a amadurecer o seu pensamento. E aí ele elenca aqui algumas perguntas. Por exemplo, qual o seu objetivo com essa ideia? Como isso pode ser feito? Quais são as limitações? Como essa ideia vai contribuir para as pessoas? Quanto vai custar? Quais são os riscos das ideias? Quanto tempo vai demorar? Você pode medir os resultados? Essas perguntas elas podem ser ajustadas, mas o importante todos precisam saber que novas ideias elas são bem-vindas e são consideradas. Às vezes tem líder que o liderado dá uma ideia e ele diz assim, não, né? Não, porque não vai dar certo. Não. Mas não chega a questionar, né? Olha, muito bem, gostei. Me diz uma coisa. Quando você propôs isso, o que é que você pensa em alcançar, né? Como é que a gente pode alcançar esse objetivo? Né? Como essa ideia vai contribuir para o crescimento da organização, da igreja. Então, a própria pessoa que deu a ideia, ela vai amadurecendo seu pensamento, vai aprimorando sua ideia, você também vai aprimorando, o grupo vai discutindo e quando vê, olha a ideia inovadora e a sua organização crescendo. Então, isso é muito importante. Terceiro, refine as ideias de forma coletiva e contínua, foi o que eu acabei de dizer. Então, quando a ideia surge, ela precisa ser avaliada e refinada coletivamente, com todos os envolvidos, com todos aqueles que estão com a mão na massa. Então, em um processo de quê? Coletivo baseado nos objetivos, nas diretrizes da organização. Uma ideia ela não pode fugir dos objetivos daquela organização, das diretrizes daquela organização. Diversas partes interessadas, elas devem ser convidadas a participar desse momento de discussão. Então, esse tipo de ação permite o quê? Permite que os participantes da organização eles acompanhem o aprimoramento coletivo da ideia. E uma forma de fazer isso é refletir se a sugestão é útil, se é prática, se é desejada pelo grupo. E na intersecção entre esses três aspectos, prática, utilidade e desejada, aparecem as ideias inovadoras. Então é importante lembrar que às vezes as pessoas não têm consciência daquilo que precisam ou desejam, mas surge realmente algo inovador e é comum ouvir,
Por que ninguém pensou nisso antes? Nossa, como é que ninguém pensou que a gente poderia fazer isso antes? Mas normalmente isso acontece quando a gente está discutindo as ideias. Então, queridos, é fundamental. Eu coloquei um slide aqui bem interessante, né? De uma engrenagem aí. Cada peça dessa engrenagem, ela é fundamental. Cada pessoa da sua organização é uma peça fundamental na sua organização, trabalhando em conjunto. Para quê? Para que a organização ela cresça, para que a organização se aprimore, para que a organização se desenvolva da melhor forma. E aí o quarto tópico é: teste as ideias e depois coloque-as em ação, né? As pessoas se sentirão encorajadas a fazer sugestões e recomendações se perceberem que as suas ideias elas são devidamente consideradas, analisadas e são aproveitadas, porque realmente é desestimulante para alguém dar uma sugestão e ver a sua sugestão cortada, como diz o outro, na cepa, né? Você acaba cortando também o desejo daquela pessoa de contribuir. Então, depois que você recebe a sugestão e você precisa recebê-la de forma humilde, discuta com a sua organização, discuta com o seu grupo, aprimore essas ideias e depois vamos colocar essas ideias em ação. Certifique-se de que há um processo claro para testar e avaliar a nova ideia. Às vezes é necessário criar projetos pilotos, que são projetos menores, depois ampliar para que nessa fase de inovação. E com as ideias devidamente testadas, chegou a hora de planejar as estratégias, de colocar em prática com mais pessoas. É a hora que você precisa definir quais são os recursos financeiros necessários para realizar esta obra, né, este projeto. Qual a equipe que está mais preparada para executar e colocar esse projeto em ação, né? Então a gente precisa analisar, a gente precisa ver os custos e a gente precisa ver também as pessoas que estarão à frente daquele projeto, colocando aquele projeto em ação. E aí a autora fala algo interessante: cresça com as falhas. Cresça com as falhas. Às vezes isso é muito importante para um líder, porque às vezes o líder fica bloqueado quando falha. Se acha impotente, se acha, como eu poderia dizer, inútil, né? Mas ao buscar inovação, ao buscar crescer na organização, fazer essa organização crescer, prosperar, é claro que no decorrer desse percurso vai haver algumas falhas, né? E aí o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa crescer. O autor nos diz aqui que é necessário aceitar que nem todas as ideias elas obterão sucesso. As falhas elas podem também ser úteis para a gente analisar aonde foi que nós erramos. Porque o trabalho foi feito em conjunto, em equipe, né? Uma organização unida ela é muito importante, o feedback, a troca de ideias. Então, aonde nós erramos? Então, essa discussão ela precisa ser analisada também em grupo e como a gente pode fazer para aperfeiçoar, para melhorar essa ideia, para que essa ideia venha alcançar o seu potencial. Então, o maior risco que uma organização corre é justamente não tentar o inovador. Às vezes tem organizações que são assim, sempre foi assim. Não, é porque desde o tempo de fulano, desde o tempo de Beltrano, que era assim, e se mudar não vai dar certo, porque a gente já está aqui, já está acostumado com isso. Então o maior erro que uma organização comete é não estar aberta a novas ideias, a crescer, a algo inovador. Então nós precisamos, queridos, estar propensos a aceitar como líderes as ideias, discutir essas ideias em conjunto, colocar essas ideias em práticas e muitas irão dar certo, outras não. E nós precisamos analisar, né? Olha, ação, reflexão, ação
Esse é um tripé que precisa ser baseado, toda liderança precisa ser baseada nesse tripé: ação, reflexão, ação. E a gente precisa como líder e como organização, discutir as falhas, onde foi que nós erramos, e buscar aprimorar para que venhamos a crescer. E aí, por fim, e não mais importante, né? Não menos importante do que os outros tópicos, reconheça as colaborações. E é muito difícil, viu? É muito difícil, porque tem muito líder que não consegue reconhecer a colaboração dos seus liderados, da sua organização. É gostoso quando se implementa um projeto, algo inovador, e esse projeto dá certo. Isso é muito bom. Mas às vezes o líder leva a glória só para si. E nós precisamos saber que toda a glória e toda a honra deve ser dada para Deus. E que todos fazem parte deste processo, e eles são essenciais na construção, na execução e na finalização e para o sucesso da organização. E aí eu coloquei essa imagem aí da formiga, coloquei na tela alta para que você pudesse ver, né, em tela cheia. Essa imagem das várias formigas levando um galho. Nós vamos ver aí que esse galho é mais ou menos 10 vezes maior do que cada formiguinha, né? E, queridos, o interessante da formiga é justamente isso. O interessante da formiga é justamente isso. Cada formiga trabalha de forma coletiva, em união, e elas conseguem levar, né, pesos bem maiores do que uma só formiguinha poderia levar, porque elas trabalham em conjunto, trabalham em união, e elas são unidas nesse propósito, naquele objetivo. Se ela levar um galho, vamos ver aqui como cada uma pode fazer para levar este galho, para executar esse galho. Aí você vai ver assim, mas tem uma formiguinha em pé aí sozinha. Essa aí está indicando o caminho, né? Então, às vezes, queridos, como líder, nós precisamos reconhecer, nós precisamos, todas as vezes em que colocarmos um projeto em pauta e esse projeto for bem sucedido, nós precisamos reconhecer a colaboração de todos. Sempre é muito fácil, é gostoso, trabalhar em conjunto, em união, em coinonia, e isso é muito importante para o crescimento da organização. Isso é muito importante, e você precisa, como líder, valorizar publicamente quem se tornou esse sucesso possível. Além de motivar, o reconhecimento incentivará a participação de mais pessoas em processos criativos e estimulará a inovação de forma livre e contínua. Então, seguindo esses 6 passos, é isso que o autor nos diz, você poderá dar início a uma nova fase de liderança, né? Uma liderança bem-sucedida. Embora tudo pareça muito simples, é importante lembrar que existem culturas pré-existentes, pressões e desconfianças também que surgem, né? Quando algo novo está sendo colocado em pauta. E outros obstáculos também podem surgir para impedir as mudanças, que muitas vezes são necessárias em uma organização, e impedir que essas mudanças aconteçam de forma ágil em sua organização. Mas ore, peça a Deus sabedoria, siga esses 6 passos aí que foi dado pelo autor, que é muito interessante mesmo, por Ramiro, né, quando ela fala. E muitas vezes a própria liderança também não está disposta a desenvolver comportamentos indispensáveis, é isso que a autora diz aqui, para uma cultura de inovação. E aí acaba não envolvendo pessoas nesse processo de geração de novas ideias. E como nós falamos, quando você tem a mente fechada, né, os olhos fechados para ouvir aqueles que estão ao seu redor, fica difícil a sua organização crescer. Mas se você for uma pessoa propensa a ouvir,
a dar atenção, a valorizar as pessoas que estão ao seu redor, com certeza a sua organização se desenvolverá e muito bem. Então é preciso, queridos, envolver a liderança em um ambiente amigável de colaboração e é preciso ter disposição de acatar e aprimorar as ideias que surgem, né? E a gente vai ver aqui, a autora faz o seguinte, faz a pergunta: você está disposta a promover a cultura de inovação na sua organização? Você está disposta a fazer isso? E aí a gente vai ver o que é que a palavra de Deus nos diz, né? Com relação a essa questão do saber reconhecer a importância daquelas pessoas que estão ao seu redor te auxiliando. Então a palavra de Deus nos diz assim: Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete, de alegria e de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. Então, o que é que a palavra de Deus nos diz? Bom, esse texto aqui se refere à história de Esté. A história de Esté é uma história bem conhecida, né? O povo de Deus estava condenado à morte e aí, né? O que acontece? Esse povo, ele tem a oportunidade de reverter, porque Esté é um instrumento nas mãos de Deus ali para falar com o rei Assuero como rainha, né? Deus deu sabedoria. Mas Esté, ela convidou a todo o povo que estivesse jejuando e orando no dia que ela fosse falar com o rei Assuero. Então, um dos maiores erros cometidos em uma liderança é esquecer de reconhecer a participação de todos os envolvidos no processo da obra, desde aquele que serve a água até aquele que está em linha de frente. Então nós vamos ver que Mardoqueu, ele fez o que? Ele reconheceu que o sucesso da vitória dos judeus não se deu apenas pela ação dele e a ação de Esté, né? Mas contou com a participação, com a oração, com o jejum de todos os judeus, tanto os que estavam de perto como os que estavam longe. Então, em uma batalha, queridos, existem os soldados que vão para a linha de frente e existem os soldados que ficam na retaguarda, mas todos esses são importantes para o sucesso de uma batalha. Então, em uma organização, todas as pessoas, elas são importantes, desde aquela pessoa que serve o café, desde aquela pessoa que ajeita a toalha, o arranjo que está na mesa, e até aquela pessoa que está realmente na linha de frente do projeto. Então, todas as pessoas, elas são importantes, são peças-chave e importantes em uma organização. E o líder, ele precisa ser humilde para saber ouvir e valorizar as pessoas que estão ao seu redor. Tenha a humildade de agradecer e faça isso publicamente, né? E a gente vai ver aí que os dias dos judeus foram transformados, dias de luto foram transformados em dia de festa, dia de tristeza foi transformado em dias de alegria, né? Foi o Purim, né? Deus mudou a sorte dos judeus. Então, queridos, vamos como líder, estar atentos e saber valorizar a participação de cada um dos nossos liderados. Então, para guardar no coração, o que eu deixo para você está em Provérbios 11, versículo 14. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Olha que palavra interessante. Então, a liderança,
ela é uma grande responsabilidade. Ser líder não é fácil. Mas liderar, queridos, não é mandar nos outros. Não é impor suas ideias. Não é dizer tem que ser assim. Liderar é o quê? É guiar, é ensinar, é preparar, é estar aberto a ouvir, a compartilhar, a ser humilde. O líder ele é responsável pelo crescimento das pessoas que estão ao seu redor, que estão na sua organização, e um crescimento em todas as áreas. Trabalhar em uma empresa, em uma organização, em que você só recebe ordens e que você não é valorizado, é horrível, é insuportável. Mas trabalhar em um ambiente acolhedor, um ambiente de diálogo, um ambiente de harmonia, é muito bom. E as pessoas trabalham com prazer e essa organização ela cresce, a tendência mesmo é crescer. Então, tenha sempre isso em mente. Quando não há sábia direção, o povo cai. Mas na multidão, queridos, de conselhos, há segurança. Na multidão de conselhos, há segurança. Então, nós já estamos chegando ao finalzinho. Nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor por sua vida. Desde já quero agradecer a você, Carlos, tá? Que está aí em São Paulo. Eu falei para você que quando você gravar e agradecer, ele diz, olha, eu sou um dos seus fãs, estou ali todo dia assistindo, compartilhando seus vídeos, porque a obra do Senhor, ela precisa, minha irmã, ser divulgada, ser compartilhada. E eu louvo a Deus por sua vida, né? O Beleléu, como o pessoal costuma chamar, né? Beleléu, nome de guerra, nome conhecido. Então, nosso muito obrigada a você, Beleléu, a sua esposa. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, sustentando no ministério e fortalecendo a cada dia. E nosso muito obrigada a você, né, que compartilha, que se inscreveu no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Pega o exemplo aí de Carlos, pega o exemplo aí de Chico. Vamos compartilhar a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que nós precisamos compartilhar essa palavra em tempo e fora de tempo. Então vamos ser canal de bênçãos no compartilhamento da palavra de Deus. E quero dizer para você que Deus te deu desejar para você uma semana repleta das bênçãos do Senhor. E que Deus te dê sabedoria para como líder, como líder você saiba ouvir, você saiba incentivar a sua organização e trabalhar de forma conjunta, de forma em coinonia, né? De forma organizada, de forma inovadora, que as mudanças que você tem na sua mente para implementar na sua organização, ela venha a ser bênção na sua organização e venha fazer a sua organização crescer mais e mais. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz na sua presença e uma noite também abençoada. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês.